Queridos, graça e paz, amém. Que maravilha, mais uma vez nós estamos aqui para declarar que o Senhor é bom, para declarar que as maravilhas do Senhor, as promessas do Senhor nas nossas vidas, nós vamos viver todas elas, amém, queridos? Hoje de manhã tivemos um culto maravilhoso, onde a presença do Senhor foi tão tremenda, o Senhor de um modo tão especial. Eu sei que o Senhor continua neste lugar, né, nos aguardando, esperando o nosso coração voltado para Ele. Como é maravilhoso adorar. Que momento precioso nós tivemos na adoração. Como é bom a gente reconhecer, sabe? Reconhecer que tem alguém que cuida de nós, que tem alguém que nos ouve. E eu gostaria de mais um pouquinho só. Fica de pé, vamos adorar alguns minutinhos, vamos ouvir mais um pouquinho, vamos nos render diante do Senhor, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. E o Senhor aguarda, o Senhor ama a adoração, é o momento. Feche seus olhos. Fala com o Espírito de Deus nesta tarde. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Sim, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Oh Pai, oh Espírito Santo, Senhor, nós clamamos a Ti nesta tarde, Pai. Oh Espírito, vem o Teu reino, vem o Teu reino, vem o Teu reino, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja, é a Tua igreja que clama, Senhor, a nossa fé, nosso Deus. E os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, aleluia, declare com fé nesta tarde, declare com toda a intensidade do teu coração, a nossa fé e esperança. Nós não dependemos de circunstância, nós dependemos do Senhor. Fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oi, queridos, qual é a situação, a circunstância da sua casa, da sua vida, que parece que quando você ora tem um céu de bronze, tem um céu fechado? É isso que nós estamos declarando nesta tarde. Que os céus fechados se abram, que o reino dos céus, o reino de Deus, o reino, queridos, o reino que o Senhor Jesus nos ensinou, dizer Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, rebalava chorando, Pai nosso que está no céu, venha o Teu reino. Quando você está clamando, quando você está alinhado ao céu, algo está acontecendo no reino do Espírito. É o Teu reino. É o Teu reino que venha mover sobre as nossas vidas. É o Teu reino movendo sobre a nossa cidade. É o Teu reino movendo sobre as famílias. Sobre as famílias, igreja. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Pode se sentar, mas que o teu coração esteja ligado, conectado à palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que faz diferença nas nossas vidas. E a palavra que eu quero estar compartilhando nessa tarde é algo tão tremendo, tão especial, é algo tão corriqueiro para nós como servos de Deus, é algo que nós ouvimos tanto. Eu vou estar falando sobre oração, porque quando a gente fala sobre oração, queridos, algo em nós, sabe, você já sabe. Eu gosto de voz de aeromoça, né? Que ela fala, você já sabe, mas não custa te lembrar. O que eu vou estar compartilhando aqui, você já sabe, mas eu estou aqui para te lembrar.
Eu estou aqui para, como corpo de Cristo, nós tirar um tempo para refletir e um tempo para praticar. Amém, queridos? Porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e o Senhor continua, queridos, fazendo coisas extraordinárias na nossa vida. Muitas das vezes dá a impressão que as coisas estão paradas, que o céu está de lockdown, né? Que está tudo parado, que não está acontecendo. Queridos, os céus estão em movimento, o reino de Deus continua o mesmo, as mensagens que o Senhor tem mandado, os decretos que o Senhor tem falado, continua trabalhando, continua agindo na nossa vida. E então, que nesta noite o Senhor, Ele possa de um modo muito especial, estar falando com você, com cada um, porque o Senhor continua, Ele tem coisas maravilhosas para nós. Sabe aquele manjar, que todas as vezes que você chega, te surpreende? É isso que o reino de Deus quer fazer. Salmo 24, verso 3 e 4, está escrito assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Olha a resposta, porque a palavra de Deus pergunta, e a palavra de Deus tem a resposta: aquele que é limpo de mão, e aquele que é puro de coração. Amém, queridos? Queridas, o Senhor está fazendo esta pergunta: quem vai subir? E sabe o que acontece quando nós oramos? Sabe o que acontece quando nós tiramos cada momento que nós tiramos para refletir na palavra? Nós nos tornamos limpos, nós nos tornamos libertos. E é isso que a palavra de Deus vai dizendo, que aquele que é limpo de mão e puro de coração, é algo que não é realizado na força humana, não é realizado com o esforço humano. É por isso que Ele está fazendo. Quem vai subir é aquele que já passou por esse processo que o Senhor já está trabalhando. As grandes pessoas da terra, queridos, tem uma palavra de um autor, S.D. Gordon, e ele falou o seguinte, que as grandes pessoas da terra hoje são as pessoas que oram. E olha que interessante, não me refiro às pessoas que falam sobre oração, mas as pessoas que dão explicação sobre oração. Mas eu refiro-me às pessoas que gastam tempo e oram. Amém? Olha que coisa impressionante esse autor falando, porque muitas das vezes falar sobre é fácil. Você pode ler sobre qualquer assunto e depois você prepara um resumo e depois você tira uma palestra e você fala. É muito fácil. Mas a oração, ela é muito mais do que algo. Um conhecimento é necessário, é importante, mas ele não pode ser um conhecimento teórico apenas. Eu não posso ter aquele conhecimento que eu só li, mas eu não vivi. O que a palavra de Deus vai fazer para cada um de nós, Ele vai nos pegar do jeito que estamos, do jeito que somos, começa a trabalhar em nossas vidas, mas Ele coloca nossos pés sobre um trilho que Ele vai conduzindo, a palavra vai conduzindo. Então, queridas, precisamos. Por que é tão importante? Olha só, tem um exemplo. Muitas de nós mulheres, nós temos os nossos livros de receita, não temos? Na minha cozinha eu tenho um livro maravilhoso lá, cada foto linda. Quantas receitas eu já fiz daquele livro? Nenhuma, mas está lá, eu sei que são bonitas. Por quê? Eu preciso tirar tempo, comprar os ingredientes, eu preciso fazer, eu preciso começar a agir para que algo aconteça. O meu lindo livro de receita na gaveta da cozinha não vai fazer diferença nenhuma, não vai trazer mudança nenhuma. E aí, a oração, como que eu vou aprender a orar? Né? A gente fala, Senhor, mas como eu aprendo? Você sabia que a oração a gente vai aprender a orar? Orando. Quem aqui, quando foi aprender a andar de bicicleta, ganhou uma bicicleta e um livro como andar de bicicleta e ficou lendo o manual? Ficou lendo direitinho como funcionava, né? Como que era a lei da gravidade, qual era a lei da física, o que estava dizendo, qual era o movimento científico que você... Foi assim? Não. Meu filho, a gente pegou uma bicicleta que às vezes não tinha nem freio, e subia na bicicleta e caía, e o outro segurava, e a pessoa falava, o pai às vezes dizia, eu ainda estou te segurando, tem certeza, pai, você está me segurando? A gente até sabia andar, você até já sabia, mas o pavor de saber que se ficasse sozinho você vai cair. E muitas das vezes o meu pai falava assim, eu estou segurando, ele já tinha soltado fazia tempo. E a gente estava indo lá na frente, mas porque a confiança, se o pai estivesse segurando, mas você aprende como? Praticando,
Não tem outro jeito, queridos. Não tem outra forma. Quando a gente vai aprender a dirigir, por mais que você lê material de autoescola, por mais que as pessoas conversem com você, por mais que eles falam o passo a passo que tem que fazer. Gente, quando você pega um carro a primeira vez, dá um branco assim, some tudo que falaram pra gente. Eu não sei se tem pessoas que têm facilidade, mas para mim foi algo bem difícil de aprender. Foi difícil, demorei muito, precisei aplicar fé. Se eu não aplicasse fé, sabia que eu ainda não ia conseguir dirigir? Porque eu tinha um pavor. Dava uma coisa no carro, que em vez de ele ficar em linha reta, sabe o que acontecia? Ele atravessava assim do nada, parece que eu não fazia nada, o carro tinha vida própria. Não veio falar, o carro morreu, né? Não, ele não morre, ele só apaga. Mas a gente acha que morreu, e morreu o carro, é uma coisa apavorante. A gente fica muito assustado, mas depois você vai praticando. Você sai um dia, você passa um susto, você sai outro dia, e aí, né, você precisa exercitar paciência, e aos pouquinhos, um dia de cada vez. Chega o dia que você só entra no seu carro e vai embora, nem imagina que um dia foi tão complicado. Por que eu estou falando isso? Porque a oração, ela tem uns detalhes assim, sabe, bem sutil, que se a gente não entender e não buscar conhecimento um pouquinho, como do processo, a gente fica desanimado, porque muitas das vezes você ora na igreja, você ora no corpo, e as coisas fluem de uma forma, mas quando a gente muitas das vezes está sozinho, sabe, lá no seu cantinho, no teu quarto, você e Deus, tem dia que a oração flui de um modo tão especial, que você sente, você ouve o Espírito de Deus falando com você. Mas vai ter dias que você chega, parece que o coração está tão vazio, parece que as palavras que você fala não saem do teto, e nesses momentos, você ora, e olha para o relógio, e não passou mais do que 10 minutos, 5 minutos, você coloca lá o relógio para marcar o tempo de oração, mas em tão pouco tempo acaba o assunto. Eu preciso entender, queridos. Quando você chega na sua casa, a sua lâmpada queima. Você vai, o interruptor, a lâmpada não está funcionando. A instalação está lá, a energia está funcionando, mas a lâmpada por algum motivo não está funcionando. E muitas das vezes é o nosso coração que está como essa lâmpada. Sabe, o Senhor tem algo grande, o Senhor quer fazer, o Senhor quer falar, mas aí o que acontece? O meu coração, por algum motivo. Você sabia que a área mais inexplorada das riquezas de Deus é a oração? A oração, ela tem o tamanho de Deus, é Ele que dá garantia dela. A oração tem as dimensões de Deus, porque Ele garante que atenderá a oração. Sabe, a palavra lhe fala assim, busca-me. Não é? Clama-me, responder-te-ei, olha só, e vou te anunciar coisas grandes, coisas ocultas. Por que o Senhor quer anunciar as coisas ocultas? Porque muitas das vezes o Senhor, se o Senhor não vem injetar algo do céu no meu coração, às vezes o nosso coração ele fica tão desanimado, ele fica tão cansado, ele vai ficando tão esgotado, ele vai ficando tão fragilizado, que muitas das vezes a gente pensa em desistir. E a palavra está dizendo, é eu que vou falar para você. Olha, não desiste não, você clama, está falando, sabe o que clamou? Presta atenção. Muitas das vezes a gente pensa que todo nível de oração é aquela oração que eu chego e falo, Senhor, tem misericórdia, amém, guarda a minha vida. Isso é um tipo de oração. Mas eu entendo que quando o Senhor fala, clama-me a mim, ela é uma oração muito mais pontual, ela é muito mais incisiva, ela é muito mais intensa. Você vai com muito mais intensidade, você vai clamar. É algo assim, Senhor, é algo de vida ou morte. Eu preciso que o Senhor intervenha, eu preciso que o céu intervenha, eu preciso que alguma coisa aconteça. E a palavra então vai dizer, então clama a mim, porque eu vou te responder. Amém, queridos? Quem gosta de ouvir a voz de Deus aqui, amém? Pois nesta tarde nós vamos ter momento de clamar aos céus. Então você já sabe, a primeira parte eu só estou te avisando, a segunda eu não preciso fazer nada, porque o Senhor já respondeu. É eu que vou responder, é eu que vou anunciar, é eu que vou tocar na tua vida, no teu coração, no teu espírito. Amém? O Senhor quer injetar em nós, queridos. Nosso Senhor, eu gosto dessa palavra, ativados, não é? Ativados. Ativados vem exatamente esse sentido de algo que está tão apagando, que já existe ali, mas parece que a caminhada, a luta, a ida, vai tirando o foco um pouquinho. Queridas e queridos, Lucas 22, 55, vai ter uma palavra.
Lucas 22, 55, eu vou abrir aqui também. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela faz exatamente aquilo que Ele disse que iria fazer. Espera aí que a minha Bíblia não tem Lucas, eu acho. Eu vou achar, eu prometo. Amém. Glória a Deus, não está aqui. Mas olha, você pensou? Quase que eu pensei que não estava. Lucas 22. Presta atenção, 22. 5. Por que essa palavra que eu vou estar compartilhando para você? O que é a vida de oração? O que é uma vida de você caminhar conectado com o céu? Ela vai produzir algumas coisas, algumas características. Ela vai colocar sobre nossas vidas, sobre o nosso modo de ser. Ela vai colocar coisas que vai denunciar. Quando outros olharem para você, vai perceber que tem algo diferente na sua vida. Vai perceber que tem algo, às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, eu não sei o que é, mas você é diferente. Já aconteceu isso? Eu não sei o que é, mas quando eu olho para você, eu vejo algo diferente. Muitas das vezes ela não sabe ainda explicar, mas a palavra de Deus diz aqui, 22:55, então, prendendo, está falando de Jesus, levaram, meteram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e uma criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, a criada disse, este também estava com ele. Pedro negou, dizendo, mulher, eu não conheço. E um pouco depois, vendo uma outra pessoa chegou e também, você também estava com ele. Mas Pedro disse, eu não sou. Aqui está falando de um momento de fragilidade na vida de Pedro, de um momento de crise na vida de Pedro, de um momento que talvez o coração dele também estava desistido naquele momento, por causa da pressão, pavor, ele causa. Não existe ninguém, queridos, ninguém que é um gigante o tempo todo, que não passa por momentos de aflição, que não passa por momentos de angústia, que não passa por momentos de fragilidade. Mas você sabe o que me apaixona nessa palavra? Pedro passa por tudo isso aqui. As pessoas olham e falam para ele, ele está ali com medo, ele está assustado, ele está apavorado com o que está acontecendo, ele não está entendendo nada, mas alguém olha para ele, ainda assim tinha uma marca sobre ele, ainda assim alguém olhava para ele, tinha várias pessoas ali, mas você pode ver que o foco era ele. A criada fala com ele, as outras pessoas falam com ele, o foco era ele, porque ele era diferente de todas aquelas pessoas que estavam ali. Você estava com ele. Queridos, até quando nós estamos fragilizados, até que estamos pensando talvez até em desistir, por onde você estiver, Deus vai colocar pessoas que vai bater os olhos e vai dizer, tem algo diferente sobre a tua vida, tem algo diferente. Eu vejo, quando eu estava na época da faculdade, tinha uma moça que quando eu conheci, nós fomos apresentadas, eu olhei para ela, a gente conversou, eu fiquei só esperando, com certeza, essa moça é crente, certeza absoluta, fiquei esperando, e conversa, ela não fala nada, e aí a gente já estava passando, eu falei, me diga uma coisa, você é evangélica? Aí ela falou, não. Eu falei, como assim? Você tem cara de evangélica, veste como evangélico, você tem olhar de evangélico, você tem palavreado de evangélico, mas eu não sou. Eu falei, pois eu tinha certeza absoluta. Sabe quando você fica falando com a pessoa? Eu tenho certeza, eu costumo às vezes dizer assim, ele é crente, nem sabe. Sabe a pessoa que ele é tão de Deus, ele nem sabe ainda, mas ele já está assim, um modelo já está maravilhoso. Aí, passou muito tempo. Passou muitos anos, e depois um dia eu fiquei sabendo toda a história. Não é que ela era mesmo? Só que ela estava como um agente secreto ali na faculdade, né? Ela tinha os porquê, ela tinha os motivos, ela não queria dizer, mas ela era. Queridos, não tem como. Tem marca do céu que fica na nossa vida, tem marca do Espírito que fica sobre nós, queridos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, repita para ele, quando eu oro, todos juntos, quando eu oro, eu fico mais parecido com Jesus. Vamos falar de novo? Quando eu oro, eu fico mais parecido com Jesus. Amém, queridos? Mateus 21:13. Você pode abrir a sua Bíblia e depois você lê. Nós vamos estar caminhando hoje, tem tanta coisa para a gente falar ainda. Mateus 21:13.
é aquela passagem que Jesus entra no templo. E é uma passagem que deixa a gente assim, parece que Jesus está tão diferente do usual. Naquele dia ele está diferente de todas as formas, de todas as pessoas que ele abordou, porque todos os momentos ele foi tão criticado, não foi? Chegava e falava: Jesus come com pecadores, Jesus, essa mulher é uma pecadora, se fosse profeta mesmo você ia saber, ela está ungindo os teus pés, e se você tivesse revelação você ia saber que essa peça rara, quem ela é. Ele foi tão criticado tantas vezes, mas agora você vai ver aqui, Jesus está entrando no templo, e ele está furioso dentro do templo. E uma das coisas, depois daquele momento de crise, de ajuste que ele vem fazendo, ele fala uma palavra: a minha casa, repita comigo, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vamos novamente, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sabe, queridos, é a palavra... ele só adiantou um pouquinho, mas depois a gente vai olhar essa outra parte. Mas presta atenção, quem está falando essa frase, quem está dizendo que será chamado a casa de oração, é Jesus. É o Filho de Deus, e ainda ele está dizendo para todos os povos. Sabe o que significa? Que dia vinha uma geração, outra geração, ia vir outras línguas, estrangeiros, em outro continente, em outros lugares. A minha casa, passa o tempo, passa a cultura, passa a época, passa aquele povo, mas o decreto do céu está dizendo aqui: a minha casa será chamada casa de oração. Amém, queridos? Quando Deus nos chama com um propósito, isso indica que nós devemos seguir aquele vento do Espírito. Sabe, queridos, isso significa que algo já está determinado. Se Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração, subentende-se que Ele vai trazer recursos, que Ele vai levantar pessoas de oração, amém? É isso que Ele está falando. Mas o mais incrível, eu fico apaixonada quando você vai olhar na Bíblia, porque nós somos tão limitados, queridos, dentro do tempo que a gente vive. A vida é tão breve, a vida é tão sutil, ela é uma névoa. A palavra de Deus diz que é como uma neblina. Mas Isaías, o profeta Isaías, que foi chamado profeta messiânico, 700 anos antes do nascimento de Jesus, quase 1 milênio, você já imaginou? 700 anos. E a palavra permanece estabelecida, a profecia que foi liberada. E aí Isaías 56 diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Repita comigo: casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa, repita comigo, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora preste atenção, quem fala isso foi o profeta Isaías. Ele está dizendo, o Senhor está falando: eu mesmo, eu vou levá-los para o meu santo monte. Eu é que vou trazer alegria. Você tem percebido que o tempo que nós estamos vivendo, parece assim que ficou o novo normal, é uma coisa meio triste, é uma tristeza no coração, é uma acomodação diante de um abalo do mundo inteiro, pós-traumático, um choque pós-traumático da humanidade, e a gente parece que ficou assim, um pouquinho meio triste. Não estamos desesperados como estávamos, mas também não estamos alegres como costumava ser, e muitos falam assim: não, nunca mais nada vai ser como antes, o mundo não vai voltar, então é esse novo normal. Mas preste atenção aqui, agora afina os ouvidos aqui, Isaías falando, essa palavra já tem, se até Jesus tinha 700, Jesus para cá tem 2.700 anos, presta atenção: eu os levarei para o santo monte, e eu os alegrarei na minha casa de oração. Agora olha o que está dizendo no final: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você ora? Você gosta de orar?
Então essa promessa é para você. Igreja, preste atenção que o Senhor está prometendo para nós. Preste atenção, Ele está prometendo uma vida que não é comum, é uma vida que não é normal, é uma vida que não tem nada a ver com esse tempo que estamos vivendo agora, porque há 2.700 anos atrás Ele falou: é eu que vou pegar o meu povo pela mão. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? É eu que vou pegar o meu povo pela mão e eu vou alegrá-los. Todos os povos, 700 anos depois, no dia que Jesus entra no templo, no dia que ele fica lá tão bravo, e ele pega um chicote, e ele dá palavra dura, ele derruba as mesas dos cambistas, e ele estava muito bravo, e aí ele abre a boca, e ele fala: porque a minha casa, naquele momento algo profético, a palavra que estava permeando, a nuvem que estava de glória da palavra sobre o céu, esperando o momento de chegar na terra e trazer realidade. Quando Jesus chega e decreta, agora era o verbo de Deus, agora era a palavra viva, agora era o autor da nossa salvação, era o primeiro, era o amado, era aquele que todo o universo foi criado para Ele. É Ele que está entrando no templo, e Ele vai dizer agora: é a minha casa, é a minha casa, queridos. Oração é algo que está palpitando no coração de Deus, oração é algo que queima no coração, porque é por esse nome que o Senhor quer ser conhecido. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus? Vamos lá. Eu sei que a gente ficou tanto tempo no culto online, eu te entendo, e a gente ficou tanto tempo com a máscara. Lembra que a máscara você gritava, dava um glória a Deus e abafava tudo, não ouvia nada, né? Pois agora vamos ficar de pé, vamos lá, só para o inferno ficar com raiva. Nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos vivendo um tempo da promessa. É Deus que está falando que vai te pegar pela mão e vai te levar para o monte, e no monte tem alegria. Então comece, levanta teus mãos, vamos lá, e comece a falar glória a Deus. Mas olha, por favor, presta atenção, espere para não fazer errado. Vamos, calma. Quando você está na frente da televisão, longe, né? Só você lá com a tua turma, com as pessoas que te conhecem lá perto, que você pode ser você lá descalço, sem camisa talvez, do jeito que você quer ficar, lá na sua casa, assistindo o teu jogo favorito. E fica naquela angústia, naquele sofrimento, naquela coisa. Aí na hora do gol, você fala assim: gol. É assim? Foi. É assim que você faz quando teu time vence? Pois é, presta atenção, queridos, é uma promessa de 2.700 anos, cumprindo na vida da noiva, na vida da igreja. 1, 2, 3, vamos lá, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. A minha casa será chamada casa de oração, glória a Deus, aleluia. Ei, queridos, sente-se um pouquinho. O nosso coração não pode se acomodar. Queridos, o nosso coração tem que estar incendiado. A única forma de incendiar o coração é no Monte Santo de Deus, é no lugar que Ele vai nos levar. Sabe por quê? Porque o inimigo vai bater pesado para te entristecer, porque as coisas que vai acontecer ao teu redor, se você ficar olhando com os olhos carnais, você vai ter tanto motivo para estar desgostoso, para estar triste, você vai estar com um lencinho chorando. E eu vou te falar uma coisa, a palavra que chegou para nós até hoje, essa profecia que nós estamos vivendo aqui hoje, podendo nos levantar e dar glória a Deus, ela passou 2.700 anos de homens e mulheres que foram caminhando, chorando, enquanto regavam uma semente. Aleluia! Não foi com emoção, igreja, não foi: ai, estou tristinho, não oro, não falo, não faço. Não, o Senhor, a oração te faz ser um valente, a oração te faz ser imbatível. A oração, está todo mundo dizendo: não tem jeito, não vai dar, acabou, agora não pode mais. Mas você ora, a palavra de Deus fala: clama-me, eu vou te responder, eu vou falar o que ninguém sabe. As pessoas vão falar muitas coisas pelos olhos físicos, pelos olhos da carne, olhando para a realidade. Mas eu quero te dizer que quando você está ligado com o céu, você não é regido pelas leis desse mundo, você não é regido nada. Sabe, é uma embaixada. Nós somos embaixada do céu na terra, igreja. Nós somos a embaixada do céu na terra, amém? Queridos, nós vamos entrar num projeto audacioso, num projeto tremendo que o Senhor tem para nós.
pulverizar a igreja. Você que não veio para o treinamento, você precisa vir, mas eu vou dar um spoilerzinho bem pequenininho. Queridos, é a igreja incendiada em todos os lares de Manaus. Seja bem sincero, você acha que o reino das trevas está morrendo de medo e vai fugir porque a igreja está se levantando? Não, queridos, o inimigo, ele só sobrevive. Ele sabe aquele parasita que precisa estar destruindo algo para ele estar vivo, para ele estar ali fazendo coisas terríveis, mas ele não consegue gerar nada, ele não consegue criar nada. A única coisa, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas existe uma palavra que o Senhor deu, que o povo que conhece o seu Deus, levante a sua mão, repita comigo: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vocês desculpa, eu estou ficando assim de cabelo branco, eu não escuto direito. Então agora vamos falar com mais ânimo. Vamos falar para nós acreditar no que nós estamos falando. 1, 2, 3 já. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aleluia, glória a Deus. Eita, Deus de glória. Queridos, quem estava aqui naquele domingo que estava o pastor Isaías? E ele falou a experiência que ele teve na África, de uma igreja que teve, gente, uma conferência tremenda. A gente pode se organizar, né? E a gente está lá também. Mas enfim, eles foram nessa conferência com pastores do mundo todo, um monte de pastores da Igreja da Paz, que o pastor Eloy vai estar lá, se Deus quiser, né, pastor? Na próxima, vamos enviar o nosso pastor, porque ele também precisa ir lá e ver aquelas coisas, porque gente, é um negócio assim, deixa eu te falar, é uma igreja que Deus levanta um homem de família muito pobre. Não é assim, um príncipe generoso que de repente pegou a fortuna e usou no reino. Glória a Deus, existe isso, você sabia que existe? Tem casos de pessoas que eram herdeiras de fortuna, que investiu em missões, glória a Deus. Mas esse caso é assim. Na Nigéria tem um pastor, Enoch Adeboye. Esse pastor de família muito pobre, de camponeses. Um pai que dizia assim: não, meus filhos precisam trabalhar, todos eles vão trabalhar, não vai pagar estudo para os filhos, até porque naquele lugar, naquela miséria, sabe quando eu acho que até a pessoa já nem sonha mais, estudar para quê? Aprender a ler para quê? Eu preciso de mãos aqui comigo, cultivando a terra. Os irmãos todos só cultivaram a terra, mas Deus deu uma habilidade para ele tão linda. Sabe aquela pessoa assim que eu vejo que ele aprendeu a mesmo em cima de uma pedra ele era capaz de conquistar, porque o maior milagre que ele conseguiu foi convencer o pai a só para ele, o único filho, que o pai vendeu as poucas, acho que eram umas cabras, vende os bichinhos lá que ele tinha e pagou uma escola de missionário para ele. Gente, foi o que precisou, um homem. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: Deus precisa de uma semente. Queridos, eu fico muito impactado com isso, porque muitas das vezes no nosso coração a gente coloca tantas coisas para acontecer, precisa disso, precisa daquilo, a gente fica tão alvoroçado. Queridos, Deus precisava de um coração rendido. Esse homem vai estudar, só para você ter uma ideia, ele se torna doutor em matemática, ele é doutor numa outra disciplina também, mas é da área de administração também, assim. Queridos, Deus chama esse homem, e sabe qual era o projeto dele? Ele queria ser professor de uma faculdade, esse era o sonho, de ser jovem ainda um professor, e ele era extremamente talentoso. Deus fez muitos milagres, fez muitas coisas na vida dele. E aí, quando a esposa, ele casa, eles têm filhos, e ele tinha 2 filhos e queria muito ter filhos. Era o sonho da vida dele. E ele foi visitar um pastor, e chega lá com esse pastor, ele ouviu sobre oração, mais do que isso, oraram com eles, e quando eles receberam oração, ele foi incendiado, de uma tal forma, que ele deixa então aquela carreira acadêmica, que ele deixa aquele sonho que ele tinha de ser um homem muito jovem, um professor universitário, ele vai viver exclusivamente da obra de Deus. Para resumir, hoje a igreja que eles têm na Nigéria, um dos lugares mais pobres da África, que a linha a pobreza é abaixo da miséria, é assim uma coisa inacreditável de ver. Eles construíram uma igreja de 600 metros de frente, por 1,5 km de comprimento. Você consegue entender isso? Eu tenho visto muito galpões muito grandes, mas não consigo, não cabe na minha mente eu pensar em um prédio desse tamanho. E as conferências que acontecem lá, chega a acomodar 3 milhões de pessoas. Você pode dar um glória a Deus? O povo que conhece o seu Deus, queridos.
Queridos, não tem realidade humana dessa terra, porque nós não somos regidos para a realidade dessa terra. Nós somos a embaixada do céu. Nós somos a embaixada do céu, igreja. E sabe o que significa? Que eu preciso me apropriar dessa realidade, que você precisa se apropriar da tua realidade. Eu quero que você entenda que na tua rua, que no teu bairro, tem um dono. A nossa cidade está uma vergonha, a nossa cidade está um absurdo. A nossa cidade, o tráfico comemora soltando fogos e todo mundo fica calado como se não tivesse visto nada. Manda um recado dizendo toque de recolher e todo mundo calado e não acontece nada. Pois eu estou aqui para falar para você que essa cidade tem um dono. Chega igreja, chega. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Parece uma muralha tão grande, parece uma muralha tão impossível de se vencer. Nós não vamos vencer brigando, ofendendo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas a minha Bíblia diz que ela é poderosa em Deus para destruir. Queridos, esses lugares onde Deus plantou, essas pessoas que estão olhando e vendo e vivendo embaixada na terra, está mudando realidade, está mudando circunstância, está mudando cidade. Você sabia que tem ilhas ao redor do mundo? Eu leio muito material e não me lembro, mas existe um lugar onde o presídio, o último lugar era o presídio. O presídio se transformou numa casa aqui de visitação, no museu, de um lugar assim. Não tem ninguém para ser preso. Os policiais só fazem patrulhas pela rua, andam e são honrados. Eles têm momentos de conversa, momentos de oração. Você acredita numa coisa dessa? Sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer nos deixar perturbado, atribulado, confuso, achando que estamos perdendo. Por isso o Senhor precisa nos levar à igreja. Queridos, presta atenção. Na Segunda Guerra Mundial, quando para acertar um alvo era necessário 16 mil bombas para acertar um alvo. Todas as guerras que foi acontecendo posteriormente, foi diminuindo. 16 mil, depois 8 mil, depois 5 mil, e foi diminuindo. Até que a última guerra que teve, a última guerra até a data da pesquisa, né? Com certeza teve outras, mas a guerra do Golfo ficou conhecida como uma guerra cirúrgica. Sabe por quê? Porque era um míssil, era uma bomba para um alvo. Igreja, preste atenção. O Espírito do Senhor tem estratégia do céu para nossas vidas. O Espírito do Senhor quer nos fazer, igreja, este povo forte que vai fazer proeza. Não é um povo acuado, não é um povo assustado, não é um povo que fica só apanhando. A minha secretária chegou na minha casa esses dias chorando, porque tinha sofrido uma tentativa de assalto. Várias pessoas foram assaltadas. Uma semana depois, o seu telefone novinho foi levado, tua bolsa foi levada, seu material foi levado. Isso é normal? Isso é normal? O Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. Queridos, na rua que você mora, coloque óleo ungido ali. Eu sei que tem coisa que você não pode nem abrir a boca, que se abrir você corre risco de vida. Nós temos que ser sábio. A palavra de Deus diz que nós temos que ser prudente como serpente, mas simples como uma pomba. Mas quem pode te segurar de você passar pela boca de fumo orando em língua? E dizendo todo principado de escravidão, eu te repreendo. E você coloca ali um óleo ungido, chama alguém para jejuar com você e vai passando por ali. Ei, queridos, aleluia, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu morava numa casa, quando eu estava lá em Porto Velho, na frente da minha casa, condomínio normal de pessoas, não era lugar de comércio. Aí alguém pega uma casa e faz da casa um bar. Gente, virou um inferno, virou uma tribulação. E eu dizia, Deus, e agora? Ai, eu poderia, né? Eu era nova convertida, deu uma vontade de ficar só reclamando. Mas aí sabe, quando você está junto com pessoas que oram, gente, é a coisa mais maravilhosa. Olha, a coisa mais maravilhosa, você está com pessoas de fé. Você ter caminhar pessoas mergulhadas em Deus. Você caminhar com pessoas que estão vivendo um milagre todos os dias. E eles falaram, não, minha irmã, vamos orar.
tem estratégia. Pegava óleo ungido, tinha uma época que fazia atos proféticos, e na época, teve um tempo que tinha muito atos proféticos, não é? Pegávamos suco de uva, e aí orava e consagrava e dizia, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma bomba no reino das trevas. Meu filho era uma criança, tinha uns 8, 9 anos de idade, da Alana. Ele falava, mãe, eu posso segurar a bomba, eu vou levar a bomba. Pode, meu filho, leva a bomba. E quando chegava lá, bem discretamente, passando toda formosa lá na frente da minha casa, a gente jogava aquele suco consagrado e começava a declarar, Satanás, aqui você não vai ficar, aqui você não vai ficar, aqui é casa do Deus vivo, aqui é serva do Deus vivo, aqui você não vai, em nome de Jesus. E declarava. Quando foi um dia, acabo de arrumar o almoço, acabo de arrumar as coisas, escuto um barulho de um batuque, uns banhos de pipoca, estava acontecendo uma coisa, e aí eu olho e falei, Senhor, eles não desistiram ainda, que aqui não vai ficar, não estão entendendo. Queridos, era só eu, nova convertida, guerra, pense numa luta, pense numa coisa do inimigo, mas a mão, Deus fala que é Ele que nos leva, presta atenção. Às vezes você fica assim, mas como é que eu vou, o que eu vou fazer? Calma, você só precisa ter o coração disposto, você precisa só dizer, Deus, eu creio, Deus, eu sei que Tu pode, eu não posso, eu sou frágil, eu sou fraco, eu não consigo, mas o Senhor consegue, aleluia. Enfim, Deus deu livramento, fechou. E meu marido ficava, ele não entendia, você não pode ficar falando isso da vida das pessoas, ganha pão. Eu falei, ele pode abrir uma frutaria, ele pode abrir um supermercado, eu vou até orar para abençoar, mas um bar sim não. Você está entendendo, queridos? Nas pequenas coisas o Senhor quer mudar a nossa realidade. Nós não podemos acostumar, nós não somos minoria. O reino, os céus, os recursos. Você acha que Deus seria injusto de ver tudo que está se levantando e as tristezas vêm roubar nosso coração, vêm deixar a gente apagadinho, perdendo entendimento, perdendo não ver milagre, murcho? Não! A palavra está dizendo que quanto mais o tempo se aproxima do tempo glorioso que a noiva será arrebatada, do tempo profético que vai se cumprir nas nossas vidas, amém, igreja? Estamos esperando o noivo, mas enquanto isso, enquanto chega este tempo, nós temos ações para ser feita na terra. E quando Jesus foi ensinar o povo a orar, a primeira coisa que ele fala, Pai nosso, venha o teu reino. Adão, lá na viração do dia, no jardim, tinha encontros com Deus toda tarde, ouvia a voz de Deus, Deus estava ali ministrando, falando, não tinha nenhum motivo, não tinha nem, aos olhos humanos estava tudo tão maravilhoso, mas eles deslizaram. Eva vai, come da fruto, fala para o seu marido, sabe, uma pessoa quando ela está envenenada, ela envenena o cônjuge, e aí acontece tantas coisas difíceis. E aí Jesus, o Filho de Deus vivo, aquele que se levanta e entra no templo e fala, a minha casa, sabe por quê, queridos? Porque todas as vezes que você ora, todas as vezes que você usa a ferramenta de oração, a oração, imagina um guarda-chuva, e tem muitas ferramentas estratégicas que Deus vai dar. O Senhor vai dar a adoração como ferramentas de oração, de vencer batalha. O Senhor vai trazer o jejum, a leitura da palavra, a consagração. O Senhor vai trazer a unidade. O Senhor vai trazer alegria para o nosso coração. Você sabia que até a alegria é arma de guerra? Porque o inimigo quer te ver acabado lá. Eu não gosto muito de violência, mas quando tem uma luta que eles falam assim, que é a luta do século, aí eu fico curiosa, falo, então vou ver que a luta vai ser boa, eu vou ver quem vai vencer. E quando encontra pessoas, oponentes, muito bem preparado, ninguém quer ceder. E tem uma hora que a pessoa está lá, caído no chão, e parece que ela nem vai levantar, e alguém, não sei se é o árbitro, alguém começa a contar lá uns números, começa a falar, antes de chegar a determinada quantidade, ele precisa fazer o quê? Ele precisa se levantar. E quantas vezes todo mundo que olha fala, não é possível, não vai levantar mais. E muitas das vezes aquela pessoa que foi para a lona, que ela se reergue, ela se levanta, e aí ela fala, agora é tudo ou nada, eu preciso acertar esse golpe de verdade, ou eu vou ser liquidado. E ele acaba vencendo a luta. E lutas assim são muito boas, não são? A gente fica, uau! Você sabia que a palavra está dizendo que nós estamos cercados, rodeados por testemunha?
Você sabia que a palavra de Deus diz que os anjos, que todo o universo olha para nós, olha para o que está acontecendo na nossa vida, e que todas as vezes que tem tudo para você estar no chão, mas que a palavra do Senhor no teu coração, queridos, porque não tem tempo. A palavra dita pode ser há 20 anos atrás, 50 anos atrás, ela pode ser dita na geração anterior, ela vai cumprir, ela brota, ela gera vida, ela te levanta. Aleluia. A oração, ela muda muita coisa, mas uma das coisas principais que a oração vai mudar, coloca a mão no coração e diga: a oração, ela começa por mudar a mim mesmo, por mudar essa terra. Sabe, queridos, a palavra diz, a história de uma mulher, que ela chega no templo tão amargurada, tão destruída por dentro, com algo que era impossível dela realizar, porque essa mulher era estéril, não tinha tratamento, e tudo que ela precisava, o maior projeto da vida dela, ela queria um filho, mas um filho que não é pessoas que gera filho, é Deus que dá filhos, porque se depender só de pessoas, todo mundo tinha filhos, e você vê que Ana, ela queria muito, mas depois que Ana ora, depois que Ana derrama o seu coração, depois que Ana recebe uma palavra, ela podia pensar assim: foi só uma palavra, ele não sabe o que eu estou passando. Foi só uma palavra, ele é homem, ele nem sabe a dor que é do meu coração, que eu estou vivendo. Não, a palavra de Deus diz que ela ouviu aquela palavra, o rosto dela transformou, a expressão dela se iluminou, ela saiu dali com a certeza absoluta que algo tinha acontecido, que ela tinha tocado o céu. Queridos, eu quero te falar que tem momentos da nossa vida, que nós fazemos oração, que você lembra o que você orou, o dia que você orou, você lembra como você estava, você sabe que foi um milagre. Você sabe que foi um milagre, porque eu tenho certeza, quantos de vocês que estão caminhando aqui, são pessoas que têm caminhada com Jesus, mas esse Deus, que Ele entra na nossa história, Ele entra para trazer mudança. Nós somos levados para viver, queridos, a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele mesmo disse. É por isso que a oração funciona. A oração, eu vou dizer em linha do que o céu já falou. Isaías profetiza e fala: a minha casa será chamada casa de oração, a minha casa, eu vos levar para o monte, eu vou trazer alegria. 700 anos depois, o Filho de Deus, ele poderia ter falado uma outra palavra, ele poderia ter transmitido essa mensagem de uma outra forma, porque afinal ele era o cumprimento da profecia. O que Jesus faz? Ele pega a palavra que estava escrita e ele usa essa mesma palavra: a minha casa, a minha casa. Queridos, o Senhor não mudou. Casa de oração. Quando nós estamos alinhados com o céu, nós conseguimos superar as piores adversidades, as críticas mais violentas, as piores dores da alma. Quando você vai se enchendo do céu, nós podemos nos posicionar, queridos, com tudo aquilo que fere as leis do reino. Quando nós estamos alinhados com o céu, nós não somos massa de manobra. Quando nós estamos alinhados com o céu, você não é marionete. Quando é alinhada com o céu, você tem convicção daquilo do reino, das leis do reino, do projeto do reino, da vontade do reino, do que Deus quer fazer nessa terra. Amém, queridos? Eu fui pesquisar, eu acho que até uns 2 anos atrás, a OMEAN, de acordo com a OMEAN, nós somos 8.500 igrejas evangélicas no Amazonas. Deixa eu ver, só na capital, somente em Manaus, de acordo com a OMEAN, 8.500 igrejas evangélicas. Queridos, lembra dessa palavra que nós temos ouvido, que estamos provocando o céu? Que nós estamos clamando, que nós não vamos nos conformar, que nós temos uma grande conquista. Você pode olhar para a direita, para a esquerda, para trás, você vai ver símbolos de conquista. Quando você olha para essas bandeiras, você não pode ver bandeira, você tem que ver milhares de famílias, milhares de pessoas aprisionadas, milhares de pessoas pedindo socorro, milhares de mães clamando, porque está perdendo o filho para as drogas, porque os filhos, a família está sendo destruída. E aqui, queridos, está o símbolo para nós lembrar, e nós somos a resposta do clamor de Deus. Amém? Nós somos a resposta. O Espírito do Senhor, Ele quer estabelecer uma cultura de oração integrada à adoração. Nós estamos vendo o maior despertar de oração e adoração da história. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque o nosso envolvimento na adoração e na intercessão é a maneira principal,
é a maneira principal que o Senhor vai liberar o seu poder sobre a terra. Eu sei que o seu coração está incendiado. Você ouviu bastante coisas nesta tarde. Mas eu não vim aqui só para falar de oração. Agora vamos ficar de pé. Porque lembra que nós precisamos praticar, não é? E talvez você tenha praticado. Mas eu quero confessar para você que eu preciso praticar muito mais. Eu quero confessar para você que essa escola, essa disciplina é um aprendizado. Sabe, queridos, tudo vai mudar não é quando eu reclamo. Tudo vai mudar é quando eu tomo uma decisão. Daniel, ele era só um jovem. Quando ele foi arrancado da sua cidade, da sua nação, talvez da sua família, e ele foi levado cativo, numa das maiores potências do momento. Ele foi levado para a Babilônia. Ele tinha tantos motivos para ficar arrasado, deprimido. Ele tinha 1000 motivos para se revoltar com Deus, que Deus é esse que permite isso. Mas a palavra diz que um dia, Daniel, ele tinha algumas atitudes que fazia ele ser diferente no meio daquele contexto. Porque quando tinha decretos do rei, e que a sua vida corria risco, corria perigo, a palavra de Deus diz que ele ia para sua casa, e como de costume, ele se ajoelhava, e ele clamava aos céus 3 vezes ao dia. A palavra diz que ele examinava a Escritura, e examinando a Escritura, ele foi ler as profecias de Jeremias. E quando ele foi ler, ele se deu conta, o tempo do cativeiro chegou ao fim, já se cumpriu. Nós temos uma promessa. A palavra de Deus fala que assim como as águas cobrem o mar, a terra vai ser cheia da sua glória. E eu vejo que é tempo das águas cobrir o mar, as águas cobrir a terra. Deus está esperando Daniel, que olha para a palavra e vai dizer: o tempo é hoje. Eu vou dar a minha vida por essa causa. Eu vou dar a minha vida. E a palavra diz que quando ele descobre tudo isso, ele toma algumas atitudes. Ele começa a orar. Mas ele começa a derramar o coração e dizendo: eu confessei o pecado. Ele entendeu por que o povo estava em cativeiro. Ele entendeu, ele falou: Deus, nós fomos desobedientes, nós fomos rebeldes, o Senhor mandou o profeta, o Senhor deu tantas oportunidades, nós não quisemos ouvir. Deus, eu entendo. E ele fala assim a nós, Daniel, depois você vai ler lá na tua casa, Daniel 9, ele vai dizer: Deus, para nós é só corar de vergonha. Sabe, Senhor, foi nós que pecamos. A cidade, Jerusalém destruída, sem muros, sendo saqueada, sem proteção. Quem está protegendo agora nossas crianças? Quem está protegendo agora a nossa família? A cidade sendo saqueada, e ele vai dizer: Deus, eu sei a causa, eu sei porque nós ficamos 70 anos no cativeiro, eu sei, mas olha o coração de alguém que ora, o coração de alguém que conhece o Deus que ele se relaciona. Ele fala: Deus, mas tu és um Deus de misericórdia. Senhor, é confiado na tua misericórdia que eu estou clamando, é confiado naquilo que o Senhor é que eu estou clamando. E ele continua descrevendo. Ele continua descrevendo todos os pecados que tinham feito, todas as abominações que tinham cometido. Mas ao mesmo tempo que ele fala, ele diz: Senhor, nós merecemos mesmo ser destruídos. Nós merecemos mesmo, Senhor, dessa vez o que fizemos foi terrível. O que fizemos realmente te ofendemos, te envergonhamos. Mas preste atenção no coração de alguém que está ligado, sabe, como um cordão umbilical no trono. Ele chega e vai falar assim: Deus, o que vão todas as pessoas ficar falando do grande Deus? Deus, desde que o mundo é mundo, nunca teve um Deus que arrancou uma nação inteira da escravidão, que arrancou uma nação inteira, Senhor, do Egito, de um lugar de morte, de destruição, de cativeiro. Deus, o Senhor, todas as pessoas conhecem, sabem que o Senhor arrancou a nação. Todos sabem que passaram o mar, Senhor, com mão forte, com braço poderoso. Todos sabem o sinal que o Senhor fez, Deus. Senhor, onde tem um Deus tão grande, onde tem um Deus tão maravilhoso, queridos, Ele toca o céu de uma forma
E ele continua clamando, intercedendo. Foi simples? Não. Foi uma oração de 10 minutos? Não. A palavra diz que ele passa 21 dias orando. 21 dias, ele fala assim: manjar desejável não comi, não tomou vinho, não comeu carne. Foi um jejum de legumes e de frutas e clamor. Mas com 21 dias, Deus olha e fala: não, realmente era juízo, realmente não tinha mais jeito. Mas o céu manda uma ordem, não vem uma impressão no coração, não. Eixa, cantarabalabás. Deus manda um general de guerra. Deus manda um anjo de guerra que vem falar com ele pessoalmente, que vem dizer para ele o que vai acontecer, que vem falar para ele que tem jeito, que vem falar para ele que a história vai ser mudada. Queridos, todas as vezes que o intercessor se levanta numa família, eu quero te falar que tem pessoas de muitas famílias que não era para estar nem vivo, tem muitos negócios que já era para ter falido, que já era para estar tudo destruído, porque alguém ousou clamar ao céu. Então vamos orar nessa tarde. Pode louvar. Feche teus olhos. Esse é o tempo de milagre. Oh querido, pensa agora, olhe para o Senhor. É Ele que te pega pela tua mão. Oh, recantarabalabashuri andarabalabashre cantarabalabashre. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar, igreja. Oh queridos, é a presença, é a presença. Eu não posso ficar do mesmo jeito. Algo em mim tem que estar conectado com o céu. Sopra, Espírito de Deus, abra sua boca nessa tarde. Clama-me, responder-te-ei, diz o Senhor. Queridos, você não pode se acostumar. Não podemos acostumar com tragédia na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade. O povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus, igreja. Você que ora em línguas, você que ora em línguas, comece a clamar ao céu. Ei, querida, é tarde de milagre. É tarde que o Senhor quer nos encher. Oh Espírito, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração, embaixada do céu na terra. Sopra, sopra, Senhor, te queremos, Senhor. É a tua presença, é o teu toque. Entrega a tua vida no altar. Entrega a sua vida no altar do céu nesta tarde. Clama-me, responder-te-ei. Clama-me, responder-te-ei. O